Oi, pessoal, bom dia, né? Acostumado a falar boa noite. Bom dia, sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Espero que estejam me ouvindo e vendo bem, tá? Então vamos dar continuidade, pessoal, ao estudo do livro Céu Azul, que a gente estava fazendo aos sábados, né, na Casa Espírita. A gente teve que reformatar um pouco o nosso estudo, então a gente resolveu fazer apenas online de quarta de manhã, às 9 horas, né? E aí a gente continua a sequência que a gente está no sábado na Casa Espírita, tá? Então vai dar para a gente aproveitar melhor, né? Quem não tem condição de participar à noite vai poder participar durante o dia, né? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Para gente começar, agradecendo toda a ajuda que temos recebido, agradecendo a noite que tivemos, o descanso e a possibilidade de um novo dia, Senhor, com novas realizações, com novos desafios, com novos estímulos, com novos aprendizados, com a possibilidade de mudarmos a nossa vida, de melhorarmos a nossa existência, de transformarmos a nós mesmos, de construirmos uma existência muito mais saudável, muito mais equilibrada, muito mais serena, muito mais vibrante do ponto de vista positivo, espiritual, onde possamos acender a nossa luz para que nós andemos com claridade, com clareza, com discernimento. E por isso, Senhor, nós só temos que agradecer todas as bênçãos recebidas e também agradecer pela presença dos amigos do plano material e também do plano espiritual. Todos os lares que estão conosco conectados, todos os nossos irmãos, irmãs, às vezes no trabalho, às vezes no trânsito, ou caminhando, fazendo a sua atividade física, ou ouvindo o material gravado posteriormente. Que todos sejam abençoados, sejam iluminados, sejam protegidos e sejam conduzidos ao bem pela tua misericórdia. Pedimos pelos espíritos necessitados que também aproveitem esses momentos para receberem o auxílio e todos os nomes que são colocados na área de texto, que sejam também abençoados, amparados e visitados pela equipe espiritual que nos protege. Que este estudo, Senhor, possa ser abençoado, amparado e dirigido por Ti, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu Azul, que é um livro de César Augusto Meleiro, que é um rapaz que morava na cidade que nós moramos boa parte da nossa vida, né, em Rolândia, no Paraná, no norte do Paraná, né? Morei lá desde os 4 anos de idade até 7 anos atrás, aproximadamente, né? Então ele é um rapaz que era filho de um casal amigo nosso, né? Que ele veio a falecer com câncer, né? O César Augusto. E posteriormente ele escreveu esse livro através da minha mãe, né? A Célia Xavier de Camargo, que é uma médium, né? Que psicografou mais de 20 livros. Hoje em dia ela não tem mais psicografado, mas ela tem uma obra extensa e de livros muito bons, né? Talvez vocês conheçam alguns deles, tá? Então, depois de alguns anos, ele veio escrever através da Célia, né? E nós temos aí o Céu Azul, tá? Nós paramos, a última parte que a gente analisou foi o capítulo 5, né? Então agora nós entraremos no capítulo 6 e resumindo, né? O capítulo 5 lá, o César, ele não precisou ficar no umbral, ele não precisou permanecer no umbral, né? Então a doença, o câncer que se alastrou a partir do joelho, né?
de uma das pernas dele, em alguns meses ele veio a desencarnar. E ele, pelo tipo de vivência que ele teve nos últimos meses de existência física, né, ele conseguiu uma condição espiritual que não precisou ele permanecer no umbral, não precisou ele ficar aquele tempo gastando certas energias, né? Então ele já foi direto, ele recebeu assistência, foi direto para a cidade espiritual Céu Azul, né? Que é uma pequena cidade, né? É um posto de socorro que cresceu, né? Se tornou praticamente uma pequena cidade, tá? Então, ele permaneceu algum tempo se tratando no parque hospitalar ali, né, de Céu Azul. E por quê? Porque o perispírito registra, né, certas necessidades que a gente vive aqui na Terra, certas dores, né, certos desajustes celulares. O perispírito ele continua trazendo no plano espiritual esses registros, né? Então ele precisa de um tempo também para se recuperar, tá? Por isso esse período de adaptação no plano espiritual, recebendo assistência médica, remédios, passes, né, alimentação, todo o amparo do hospital lá em Céu Azul, né? Até que o Marcelo e o Eduardo, que são dois jovens, né, que o ajudaram durante a doença dele, que o acompanharam, né, em toda essa trajetória, e que foram chamá-lo para sair do hospital, né, porque ele tinha recebido alta, então ele já iria para a residência dele, onde é que ele iria morar, tá? E aí ele conta, né, no último capítulo, que ele chegou numa casa, né, com um jardim na frente, algumas cadeiras, né, numa varanda acolhedora e tal. E quando ele adentrou ali a casa, estava escrito na parede Abrigo dos Descamisados, né, que era o nome do local, porque é um abrigo de jovens, né? Eles têm vários abrigos, várias casas, onde ficam grupos de jovens, né, que não têm parentes lá, né, que não tem uma casa própria, vamos dizer assim, então eles ficam nessas casas de jovens, né? Então eles colocam Abrigo dos Descamisados, que é o nome da casa, né? E ele ouviu várias vozes ao mesmo tempo, tal, né? Então é nesse momento que ele está chegando nesse Abrigo dos Descamisados aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Esse é um livro que a gente participou, tá? Então é diferente do Nosso Lar, diferente dos livros do André Luiz, que a gente sabe teoricamente, porque a gente, né, estuda faz muitos anos, né? Mas esse livro, a gente participou do enredo desse livro, né? A gente acompanhou a história, não a história espiritual que o César conta, mas o contato com a casa espírita, né? A Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então é um livro que vai ficar mais interessante com o passar do tempo aí, tá? Então vamos lá, né? Comitê de Recepção, capítulo 6. Lembrando que é um estudo interativo, vocês podem participar, podem perguntar, tá? Esse é um livro que a gente pode dar algumas informações, né, que a gente sabe fora do script aqui, né? Algumas coisas a gente sabe, outras não, né? Então, o ambiente jovem descontraído me fez esquecer a emoção da chegada. Todos riam, brincavam e falavam ao mesmo tempo. Fiquei um pouco atordoado, lembrando a época em que nos reunimos, eu e meus amigos, quando ainda encarnado. Porque ele chegou ali no Abrigo dos Descamisados e aquela festa surpresa, né? Aí tinha jovens de todas as idades, né? Pessoas que o conheciam, que tinham ajudado ele, ou que já tinham ouvido falar, que estavam aguardando a recuperação dele, né? É que nem cidade pequena, né? Todo mundo fica sabendo de tudo. Então estava todo mundo esperando. Aí foi aquela agitação, né? Aquela alegria que ele ficou até meio atordoado. O novo ambiente era bastante semelhante, porém mais saudável. Aqui não se ouviam piadas picantes, histórias escabrosas, críticas ou maledicências, conquanto alegres e divertidos. Os novos amigos mantinham
um ambiente saudável e equilibrado, né? Então, porque aqui na Terra é diferente, né? Aqui na Terra, dizem os espíritos na obra do André Luiz, né? Que dificilmente nós vamos ficar em 5 pessoas com uma conversa elevada por mais de 5 minutos. A gente vê essa informação, acho que no Obreiros da Vida Eterna, né? Dificilmente nós vamos ficar num grupinho de pessoas, uma conversa elevada por mais de 5 minutos, que logo descamba para as piadas picantes, para a maledicência, para as críticas, para né, os comentários pessimistas, né? Lá não, né? Lá é diferente, né? A qualidade das conversas, dos pensamentos, né, Lia? Aqui a realidade, né, é difícil. Mas cabe a nós, né? Pelo menos nos grupos que a gente participa, cabe a nós imprimirmos a elevação que a gente possa imprimir, né? Nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue manter nos grupos que a gente está, né? Porque às vezes o grupo realmente descamba, né? Mas, por exemplo, casa espírita, né? Manter ali o pensamento elevado, a conversação, nos nossos lares, o máximo possível manter também um padrão mais elevado, na hora do almoço, do jantar, né? Quando a gente está junto com a família, né? A gente vai ser muito conhecido pelo nosso falar. Nós vamos ser identificados e vamos transmitir muito de nós através do nosso falar, onde as pessoas vão nos conhecer, onde os filhos vão captar sugestões, captar estímulos e exemplos, né? Muito através do nosso falar. Lógico que através do fazer também, né? Mas o falar é bem importante, né? Tomar uma aguinha aqui. Então, estava ali naquele ambiente alegre, porém, um ambiente saudável, né? Um ambiente positivo e tal. Aqui na Terra é muito fácil a gente cair na euforia, no excesso de alegria, daqui a pouco tá falando pelos cotovelos, né? E às vezes até de uma forma inconveniente, né? Então, manter o equilíbrio também na alegria é importante, né? É bem importante. Eduardo, ou Dudu, como muitos o chamavam, apresentou-me a patota. Há ao todo umas 2 dezenas de jovens. Sei que é difícil guardar nomes e fisionomias de um momento para o outro, mas aos poucos irá conhecendo cada um em particular, né? Então, as 2 dezenas, né, aproximadamente, de jovens aí de todas as idades, né? O Eduardo, o Dudu, né? O Eduardo, ele escreveu já, acho que 2 livros, eu tenho que lembrar, através da minha mãe. Tem um deles que é muito bom. Todos eles são muito bons, né? Mas um que eu gosto muito que é o Viver Sempre Vale a Pena. Viver Sempre Vale a Pena. Ele foi lançado como Preciso de Ajuda. Aí depois mudaram o nome dele, a editora resolveu mudar o nome, né? Reformatou ali. Mas é muito bom o livro porque ele trata da prevenção do suicídio em jovens, né? E pessoas em geral, adultos em geral. Um livro muito interessante, muito bonito. Viver Sempre Vale a Pena, né? Do espírito Eduardo. E escreveu outros livros também. Tem que lembrar aqui, mas ele escreveu outros livros também. Tá aí o Eduardo, então ele apresentou os outros jovens ali para o César, né? Estão aqui representadas várias casas de jovens. Este é o Roberto, que nós chamamos de Betão. Betão, eu já conversei com ele algumas vezes em reuniões mediúnicas. Betão tem um vozeirão assim, né? Eu nunca o vi, né? Mas eu acho que ele é um pouquinho maior, assim, mas, né? Um biotipo assim, né? É grande assim, toca violão, bem alegre, bem extrovertido, né? O Betão. A Cíntia,
É, uma vez eu sonhei com a Cíntia, uma vez eu encontrei com ela, eu lembro, né? A Sheila, que é um espírito muito suave, um espírito, né, de uma moça assim, que algumas vezes a gente já conversou com ela. Eu tinha um monte de gravações. Eu tinha uma caixa cheia de fitas cassete, que eu gravava tudo, né? Todas as comunicações, eu pretendia fazer um livro só com as comunicações, a transcrição das comunicações, né? O tempo passou e quando eu resolvi fazer, já não dava nem para ouvir direito, já que as fitas já tinham se desmagnetizado já, então, mas coisas muito interessantes a gente viveu, né? A Margarete, ele desencarnou com quantos anos? Me parece que com 19 anos, Margarete. É, a gente estudava no mesmo colégio, né? Ele estava no colegial na época, né? Ele estava no colegial. Ele deve ser uns 5 anos mais velho que eu, 5 a 6 anos mais velho que eu, tá? Na época ele tinha uns 19 anos, tá? É, e eu devia ter aí uns 14, mais ou menos, por aí. A gente estudava no Colégio Roland, um colégio alemão, né? Na cidade onde a gente morava. Então eu me lembro dele, né? Mas ele é dos mais velhos lá, né? Ah, ok. Então a Sheila, né? A gente teve contato com ela também, uma pessoa muito suave, muito querida, né? Logo ali estão o Fernando, o Paulo e o Maurício, que são do abrigo Casa da Esperança. Então são vários abrigos, várias casas que têm jovens, né? Então, é lógico que sempre tem jovens reencarnando, né? Conforme as oportunidades vão surgindo, e sempre tem jovens chegando, né? Então eles vão colocando as pessoas nesses abrigos conforme, né? Vai havendo vaga, né? Conforme as necessidades, né? O Paulo que fala aqui é o Paulo Hertz. Paulo Hertz, ele tem livro também escrito através da minha mãe. É, eu tenho que lembrar aqui que livro que é. Deixa eu ver. Paulo Hertz. Eu tenho um livro que é muito bom. Deixa eu só ver aqui. Que eu gosto muito de um livro dele. Ah, tá. Só o Amor Liberta. Muito bom esse livro, tá? Só o Amor Liberta. Livro do Paulo Hertz, né? Ele também já escreveu através da minha mãe, tá? Um livro muito interessante esse também, ok? Então vamos lá. Mais adiante, temos o Henrique, a Bianca e a Flávia, que representam o abrigo da amizade. No outro lado da sala estão o Vitor, o Maneco Siqueira, que é um garoto que veio do Rio de Janeiro, né? Um garoto negro, né? Que veio do Rio de Janeiro, que morava no morro, num dos morros lá, e que gostava de escrever samba, samba enredo, né? Ele gostava de. E ele disse que ele seria até provavelmente um compositor, né? Mas ele acabou morrendo em função de uma bala perdida e acabou indo parar aqui em Céu Azul por necessidades dele, né? Ele até mandou uma música, um samba, através da minha mãe, ele mandou um samba contando sobre a vida espiritual. Eu não vou cantar aqui porque vai ser um mico danado, né? Mas um dia eu mostro para vocês, tá? A Josiane e a Raquel, que fazem parte do abrigo Saudades da Mamãe, tá? Então, a Rejane colocou, eu li o livro, mas escutar você contextualizando e dando detalhes dos personagens é lindo. Obrigado, Rejane. Obrigado por estar presente aqui com a gente, tá? Ah, Gilda, estou lendo esse livro. Viver sempre vale a pena. Muito lindo. Estou amando. Que legal. Você leu o Céu Azul, né? Ele tinha 19 anos. Muito bom, Gilda. É isso mesmo. Tá? É isso aí, né? Ok? Vamos lá, então?
E assim fui sendo apresentado a cada participante da reunião. E a cada nome, o respectivo dono levantava a mão, fazia um gesto ou dava um sorriso, acrescentando palavras de boas-vindas, né? Quando terminou a apresentação, senti-me na obrigação de dizer alguma coisa. Como nada me ocorresse na hora, exclamei: Puxa, quanta gente! Acho que eu falaria isso também, viu? Poxa, quanta gente, né? Ai, ai, é aquilo que a gente não está esperando, né? Leva até um susto, né? Foi uma risada geral. Eduardo completou. E não estão todos aqui. Muitos se acham em horário de serviço e não puderam comparecer. Mais descontraído, consegui alinhavar algumas palavras de agradecimento. Olha, gente, nem sei como agradecer a acolhida gentil e fraterna de vocês. Muito obrigado. O Betão, que parecia ser o mais irreverente, falou com sua voz possante. Não se preocupe, daremos um jeito. Vai ter que trabalhar também. Né? Eu não sei como agradecer, o Betão falou, não, você vai ter que trabalhar também. Nós vamos dar um jeito de você pagar, né? Porque todos trabalham, né, pessoal? Quem está chegando vai estudando, vai se adaptando, né? Vai aprendendo, tal, mas com o tempo vai sendo incluído aí no que tem de trabalho lá, né? Que tem trabalho relativo à própria colônia, relativo ao contato com os encarnados, as regiões umbralinas. Então você tem vários tipos de trabalho e cada um vai se ajustando àquilo que lhe é melhor, né? Ok, então vamos lá. Novas risadas. Parando de rir, fitei a faixa na parede e perguntei: por que abrigo dos descamisados? Agora, mais sério, Marcelo explicou. Não vai aí nenhuma crítica sociopolítica e cultural como você poderia pensar. Chegando da Terra, onde a conotação nesses termos seria normal, né? Quer dizer, aqui não é nenhuma. A questão não é uma conotação sociopolítica, né? Abrigo dos descamisados, não. Aqui a conotação é mais no sentido afetivo, né? Aqui ele explica, né? Vamos ler aqui. Não. É um nome carinhoso que foi dado por aqueles que fundaram esta casa, pensando na situação de extrema indigência espiritual com que todos, de um modo geral, aportamos à espiritualidade, né? Então, assim, uma, uma, uma constatação do estado com que normalmente a gente chega à espiritualidade. A gente chega em estado de indigência espiritual, né? Benditos são aqueles que vivem bem a vida material e chegam na vida espiritual numa situação melhor, né? Benditos são esses, porque a maioria chega no estado de indigência espiritual por falta de amor, por falta de preparação, de conhecimento, né? De exercício no bem, né? De espiritualização e tudo mais que a gente sabe já, né? Então a conotação é essa, né? Somos todos descamisados, necessitando do amparo e da assistência desses amorosos e pacientes orientadores espirituais, mensageiros de Jesus, que nos recebem e reeducam na realidade maior, né? Então aqui é uma alusão à nossa situação precária, né? E o amparo que a gente necessita dos bons espíritos, tá? Todos passamos por dificuldades de vulto ao fazermos a grande viagem, considerou Vitor melancólico, provavelmente recordando a própria experiência, né? Porque isso aqui é o normal, né, pessoal? O normal é a gente ter dificuldade, né? Pelo estágio da humanidade, pelo estágio evolutivo nosso, né, dos seres humanos. Quanto mais nós vamos nos exercitando no conhecimento e na prática do bem, aí nós vamos melhorando o nosso padrão, né? Mas ainda é muito afunilado isso aí, né? Ainda é muito afunilado. A base mesmo, a maioria, não tem muita condição, né?
A Margarete. Alexandre, a pessoa desencarna por bala perdida. Está programado? Sim. A bala foi perdida, mas ela foi achada por aquele que devia, né? Devia passar por essa experiência, né? Pela morte precoce, pela morte, né, acidental, né? A bala foi perdida entre aspas, né? Ela tinha endereço certo, né? E atingiu aqueles que a quem deveria atingir, né? Lógico que não foi a intenção da pessoa que atirou matar aquela pessoa lá, né? Mas aquela pessoa passaria pela experiência da morte, né? É, que não era responsabilidade dela, né? Não foi ela que causou, né? Foi uma situação externa, né? Certo? Então são as mortes prematuras, né? Quando a gente é responsável pela nossa morte, aí sim, né? Quando a gente causa um problema para a gente, quando a gente causa a nossa morte, aí não estava programado. Aí foi uma escolha nossa, foi uma deliberação nossa, né? Agora, se você está andando de carro, você está andando certinho, você está seguindo as orientações de velocidade, você está fazendo tudo certinho, e de repente vem um carro lá e pá, bate você e você morre, né? Quer dizer, aí é porque era para acontecer naquele momento de você partir, né? Certo? Aí, Ivone, mas pode acontecer prematuramente também. Quando não depende da nossa vontade, quando não somos nós que causamos essa morte ela não acontece antes da hora, entendeu? Ela não acontece antes da hora. Ninguém morre na véspera, né, que a gente fala. Então ela ocorre quando ela tem que ocorrer, entendeu? Agora, quando não é para a gente morrer naquela hora e a gente também não fez nada para que aquilo acontecesse, então não vai acontecer. Não tem uma casualidade aí, não existe. Tá? Ok? A Lê Rosa, né? Como diz Divaldo Franco, nenhuma bala é perdida. Os perdidos somos nós mesmos que acumulamos débitos. Exatamente, é. Exatamente, isso mesmo. Tá? A questão é, eu tive influência ou não sobre o fato que causou minha morte? Né? Eu causei aquilo ou não? Se eu não causei, aí é o contexto que me levou àquilo. E se o contexto me levou à morte, é porque é da minha hora. Às vezes eu programei, né, uma quantia de anos que era um complemento de uma encarnação que eu, por exemplo, no passado eu apressei. Então, no passado eu busquei a morte antes. Então a gente vem numa experiência em que eu morro com tenra idade, que é o complemento, muitas vezes, daquele período que eu acelerei no passado. Né? Isso é bem claro no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, né? Que envolve uma questão de suicídio lá, uma criança, né? O Júlio. É bem claro isso, assim, sabe? Então, faz parte da lei divina, né? Essa questão que a gente está falando, né? Ana Luzia, Alexandre, o namorado reagiu ao assalto. O tiro era para ele, mas atingiu a menina Flávia. Será a hora dela mesmo? Sim, certamente, né? Certamente. E provavelmente se ela não morresse dessa bala, ela morreria de alguma outra circunstância, entendeu? Então, às vezes tem a questão da bala perdida, às vezes tem a questão de um problema orgânico, ou de alguma outra, de um atropelamento, alguma outra coisa. Às vezes o como morrer, a causa mortes em si não é o mais importante, dependendo do caso. Mas sim a época que iria morrer. Aqui a gente não está querendo generalizar, mas aqui a gente está dizendo, cada caso é um caso diferente, mas dá para a gente traçar
um paralelo, né, entre esses casos, analisando a lei de causa e efeito, tá? Então, certo? Deixa eu ver aqui. A Simone, aqui em Campinas, o moço estava passando do lado do bosque, a árvore caiu em cima do carro dele, né? Vindo a óbito. Foi programado? Certo, provavelmente. É, né? Esse acidente, né? Pô, o cara tá passando bem na hora ali, né? Justamente ele ali, justamente aquela árvore, né? E foi cair em cima, né? Não tem uma casualidade aí, né? É, então, às vezes não é que foi programado, ó, você vai morrer, uma árvore que vai cair em cima de você. Não é isso, né? Você vai morrer de uma árvore que vai cair. Então pode ser que isso não seja o programado, mas você vai morrer em tal época. Você vai ter a experiência frustrada, a experiência que você está cheio de vida, que você está cheio de energia, projetos. Essa frustração é um aprendizado devido à frustração que geramos nos outros. Às vezes acabamos com a vida de alguém no passado, né? A pessoa estava cheia de sonhos, cheia de energia, a gente passa pela mesma experiência. Então, cada caso é um caso, mas só para a gente ter um exemplo, tá? Que pode ser, né, do passado, né? Então, a gente vem com a necessidade de morrer em tal época, por volta, né, de tal idade, né? Se vai ser da árvore que vai cair, ou se vai ser, né, de um raio, de alguma coisa, aí, né? Aí muitas vezes varia conforme a possibilidade, né? Certo, ok? Vamos lá. Henrique, moreno, de cabelos lisos e olhos expressivos, ponderou. Dificuldades que seriam muito menores, Vitor, se tivéssemos conhecido a realidade da verdadeira vida, quando ainda na carne, né? É verdade, né? O que o Henrique falou aqui, né? Principalmente, pessoal, os desencarne de jovens, né? O desencarne de jovens ainda, nessa fase de juventude, a porcentagem é muito alta de pessoas que se expõem a riscos desnecessários, seja usando drogas, seja correndo demais de automóveis, motos, né? Se arriscando, o jovem se arrisca muito em coisas que não precisava, né? Então, tem muita morte de jovens precocemente, tá? Que aí não é o que estava programado. Aí é uma morte antecipada, por descuido, por invigilância, né? É um suicídio inconsciente, é uma exposição a perigos que não precisava. Aí não dá para dizer que era a hora. Quando não dependeu da pessoa, sim. Aí dá para dizer, não, é da hora do fulano, né? Mas quando não, quando dependeu da pessoa, e a pessoa está mantendo sistematicamente uma atitude irreverente, irresponsável, negligente com relação aos próprios cuidados, aí a responsabilidade é da pessoa, tá? Ok? Mas tem também problemas que a pessoa já traz, né? Tem tipos de morte em jovens, também crianças, jovens, né? Que a pessoa já traz problemas congênitos, malformações de determinados órgãos, já vem com doenças específicas, né? Já vem com uma perspectiva de vida menor, né? Já vem com problemas que não são responsabilidades nessa vida, né? São coisas que vêm do passado, logicamente, né? É um efeito do passado, mas não é a responsabilidade no presente da pessoa. Então, se ela vier morrer antes da hora, porque na verdade era a hora da pessoa, né?
Então aí são doenças que ela adquire ou que ela traz já, né? Certo? Né, Simone, agora também com esses desafios loucos, né? Na internet o pessoal fica fazendo esses desafios, né? E criando realmente situações que são epidêmicas, né? Se alastram rapidamente. E como o jovem, ele tem muita necessidade de se autoafirmar, de mostrar que ele pode, de testar limites, de ser aceito no grupo, de se sentir pertencente a um determinado grupo e de fazer do que este grupo está fazendo, então acaba criando uma situação bem difícil, né? Acaba levando muitos jovens aí, milhares de jovens, à situação de perigo e de morte, né? Frequentemente. Tá? Amada, ninguém desencarna antes da hora. Sim, desencarna sim, Amada. Tá? Desencarna sim. Tem muitas pessoas que se suicidam. Então, é antes da hora, tá? A pessoa que se mata nunca é na hora que era para morrer. Entendeu? Porque aí é uma decisão dela. Por isso que o suicídio há tanto sofrimento, né? Porque é uma infração às leis divinas. Às leis divinas. Entendeu? Porque só Deus que pode tirar a nossa vida, né? A princípio, né? E caberia a nós respeitarmos a lei divina. Caberia a nós respeitarmos a lei divina, né? Agora, quando nós desrespeitamos a lei divina, aí a gente busca o suicídio e aí o sofrimento é muito grande, tá? A gente conversa com muita gente que se matou, né? Espíritos, né? Que estão em situação de sofrimento, então não é fácil, né? Mas para tudo também tem melhora, tem tratamento, né? Vai ter oportunidade de se refazer, tá? Mas a maioria, na verdade, morre antes da hora, tá? A maioria das pessoas morre antes da hora. Porque você tem o suicídio praticado, deliberado, buscado conscientemente, e você tem o que é a maioria, que é o suicídio inconsciente, através da autodestruição, através dos maus hábitos, através de uma atitude negligente perante a vida, né? É aquela história, né? Comer muito açúcar, comer muito sal, comer muito, né? Além dos desgastes nervosos, por a pessoa ficar muito preocupada com tudo o tempo todo, muito nervosa o tempo todo. Isso tudo consome energias e consome a nossa saúde muito mais do que deveria. É um suicídio indireto, né, Ivone? Exatamente. Né, Roberta? Você quer ser completista? Então, o completista é aquele que completou, que chegou no plano espiritual na época que deveria chegar. É tão raro que quando chega lá tem festa lá no plano espiritual. Tem banda de música lá tocando. Ai, ai. Lógico que, né, assim, tem muita gente que consegue, né? Mas a maioria não consegue. E as pessoas que chegam no plano espiritual como completista é uma glória. Você vê o simples fato, que não é tão simples assim, né? O simples fato de chegarmos na hora que seria para chegar. O simples fato, que não é tão simples, porque implica num viver equilibrado. Implica num conjunto de hábitos que a gente mantenha a vida inteira. Não é tão fácil assim. Os vícios que a pessoa não tem, os excessos que a pessoa não comete, a moderação que ela gosta e tudo mais, não é tão fácil. Não é qualquer pessoa que faz isso. É uma pessoa já mais disciplinada, mais consciente, né? Então, né, vamos tentar chegar lá o máximo possível na hora, né? Mas não é fácil, né? Quem chega como completista pode pedir, é, a próxima encarnação pode escolher o contexto da reencarnação, como é que gostaria que fosse. Lógico que visando
a evolução, né? Não é pedir qualquer coisa de qualquer jeito para fruir a vida. Não, num contexto de evolução a pessoa pode escolher certos detalhes aí da reencarnação próxima, tá? Ok? Tá? Então vamos cuidar, né? A gente pode não chegar como completista exatamente, mas a gente pode chegar como próximo a isso. Só a gente cuidar, né? Do estilo de vida que a gente mantenha, né? Por isso que o Henrique falou, né? Dificuldades que seriam muito menores, Vitor, se tivéssemos conhecido a realidade da verdadeira vida quando ainda na carne. E nós conhecemos. A gente está aqui todo dia estudando. A gente conhece a realidade da vida verdadeira. Só cabe a gente aproveitar esse conhecimento, né? Não necessariamente, falou Raquel. O simples fato de termos conhecimento não nos dará vantagens especiais. Aprendemos aqui que é o exemplo que conta, né? Quer dizer, além do conhecimento, é o que a gente estava falando, é aproveitar o conhecimento, né? É como a gente ter uma prescrição de um remédio e a gente não compra esse remédio, não toma esse remédio. Então nós temos aí a prescrição dos espíritos, oração, evangelho, caridade e tal. Essa é a prescrição do nosso tratamento, né? Do nosso tratamento. Mas nós temos que usar esse remédio aí. O remédio, como é que a gente vence o mal, né? Somente buscando o bem. Nós temos que buscar o bem de todas as formas possíveis, né? Certo? A Nancy adora um docinho, vai dar ruim. A questão não é a gente adorar um docinho, né? A questão é a gente saber os limites, né? Porque todo mundo sabe. Vocês fazem exame, fala, ixi, minha glicemia tá alta, não sei o quê, tô pré-diabético. Então, os excessos, eles já vão mostrando pra gente. Hoje em dia mostra tudo, os exames acabam mostrando. Eles entregam a gente, né? Colesterol, triglicéridos. O médico dá uma olhada e fala assim: ah, você gosta de tal coisa, né? Você come muito carne, você come muito carne gordurosa. Você... É, doutor, eu gosto, não sei o quê. Né? Então a gente não tem como esconder certas coisas mais, né? Nem da gente mesmo e nem dos outros, né? No passado, ninguém sabia muito bem o que acontecia, né? Mas hoje em dia. Então, diante desse conhecimento, aí não tem desculpa, né? Porque se a gente continua com os maus hábitos, com aquilo que a gente sabe que está nos matando, que está diminuindo o nosso tempo de vida, e a gente continua, aí é uma ação perversa contra o nosso corpo. Aí é uma ação perversa, né? Quer dizer, você sabe que está fazendo um mal e continua fazendo, né? Isso é uma ação perversa que a gente faz com o nosso corpo, né? Cada um no seu ponto fraco aí, mas difícil quem não tem alguma coisa assim, né? Então, cada um de nós tem aquilo que pode melhorar. Então, cada um tem que fazer a sua autoanálise aí. Uns é o sal demais, outros é o açúcar demais, outros é a massa demais, outro é a pimenta demais, outro... Cada um tem o seu ponto fraco, né? A Rejane, só um leitinho condensado, mas nem me fala, né? Vamos mudar de assunto. Ai, ai. Então é o conhecimento, mas é aproveitarmos o conhecimento, né? Não adianta a gente só ter o conhecimento e não usar, né? Como a Raquel falou aqui, né? Concordo com a Raquel, disse Fernando. Sou bem um atestado disso. Não apenas sabia da imortalidade da alma enquanto encarnado, mas era de família espírita. Foi-me propiciado farto conhecimento que não aproveitei. Aí é mais grave ainda, né? Quer dizer, além da pessoa ter conhecimento, né, sobre a vida imortal, de família espírita, teve oportunidades e não aproveitar, né? Isso depois pesa muito na consciência da pessoa, né?
não aproveitar essas oportunidades, né? A Amara Alcântara, a energia vital que trazemos nesta encarnação, quando desencarnamos antes do tempo, ela fica para a próxima encarnação? Não, não fica não, tá? Não. É um contexto de cada encarnação, né? A gente se junta, o espírito se junta ao corpo em desenvolvimento, né? Ajuda o corpo a se desenvolver, e o corpo começa a produzir a energia vital. No começo, a gente depende da energia vital da mãe, né? Mas aí com o tempo a gente vai construindo órgãos, esses órgãos do nosso corpinho que está se formando, ele começa a produzir a energia vital que vai permanecer conosco durante a encarnação toda, tá? Enquanto os órgãos conseguirem processar a energia vital. Quando os órgãos, pulmão, coração e todos os órgãos vitais não conseguem mais processar a energia vital, aí vai diminuindo a energia e os laços se rompem. Tá? Resumidamente é assim que acontece. Ale Rosa, sou nutricionista e todo mundo come frutas e verduras e pesa 60 quilos. Ai, ai. Pois é. Depende do tamanho da pessoa, né? Pesar 60 quilos depende do tamanho, né, Ale Rosa? Se eu pesasse 60 quilos com o meu tamanho, eu tava fininho, viu? Eu tava bem. Ai, ai. Certo, vamos lá? Então, desejava aí aqui, né? O Fernando, né? Fernando. Desejava só curtir a vida e me dei mal. Tinha dinheiro e pelo excesso de facilidades acabei me envolvendo com drogas, vindo a perder a vida num acidente de moto, quando estava viajando, né? Entre aspas, pelo estado da droga, né? Então você vê, era de família espírita, tinha conhecimento, sabia da vida imortal e tudo mais, mas só queria curtir a vida, né? Só queria curtir a vida e acabou morrendo. Ó, esse é um caso, né? Que não foi, não era a hora da pessoa, né? Mas ele, pela droga, por andar de moto usando droga e tudo mais, ele se expôs a uma situação que não precisava, né? Fez uma pausa e completou, em meio ao silêncio respeitoso dos demais. No meu caso, tive o conhecimento e não aproveitei. De que me valeu? Também não é assim, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Também não é assim, né? O conhecimento sempre é válido, né? O que a gente aprende, o que a gente... Nem sempre a gente usa no momento, mas a gente com o tempo pode vir a usar. Mas aquilo que a gente já aprendeu, né? Agora precisa unir a prática ao que você sabe, né? Então não é que não valeu de nada, né? Mas é que a gente ainda tinha certas precariedades, né? Que, que a gente tem que ir sanando com o tempo, né? Uma vozinha mansa falou num sussurro. Sempre vale, Fernando. O conhecimento é uma sementinha que fica latente, muitas vezes para germinar mais tarde, né? Essa aqui é a Sheila falou, né? É uma sementinha, né? Conhecimento. Primeiro, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, primeiro é a intelectualidade, primeiro o conhecimento, depois a moralidade. Porque o conhecimento nos dá a visão dos caminhos possíveis, os bons e os maus. A moralidade é a escolha dos melhores caminhos. Entendeu? Então, a intelectualidade nos mostra as possibilidades, mas a moralidade vai nos mostrando os melhores caminhos. Então, ela vem após o conhecimento. É um desenvolvimento a mais, tá? Mas o conhecimento é importante, né? Certo? Apesar da seriedade com que essas palavras eram ditas, foram saudadas com comentários e palmas. Ela falou, exclamou uma voz em voz alta o Betão.
né? Tirando sarro, né? Ela falou, né? Da moça que tinha falado, né? Que era a Sheila, né? Como notasse a minha estranheza, o companheiro explicou, enquanto todos os olhares se voltaram para a garota que falara e que se avermelhara de vergonha. César Augusto, esta é a Sheila. Ela é suave como o vento e mansa como a brisa. Você teve uma oportunidade rara de ouvir-lhe a voz. Isso não acontece com frequência. As comunicações da Sheila eram sempre muito suaves, né? Depois a gente vai entender o porquê disso, porquê dessa atitude mais retraída, né? Pois a gente, inclusive a Sheila já está reencarnada já, né? Ela já deve estar grande já. Depois a gente conversa sobre isso, né? Todos riram e olhei preocupado para a menina. Pensei em como se sentia sendo alvo da brincadeira do seu irreverente amigo. Notei, contudo, que ela não estava chateada e mantinha a serenidade, acostumada por certo àquelas brincadeiras. Que não era coisa por maldade, todos sabiam ali, né? Até ela mesma levava numa boa, porque sabia que era uma atitude carinhosa das pessoas, né? Uma voz com forte sotaque carioca ressoou, mudando o rumo da conversa. Vocês todos tiveram a existência tranquila. E eu, que morando no Rio de Janeiro, tive que conviver, além de todos os problemas normais da vida, com a violência, que era o Maneco Siqueira, né? Aquele que morreu por causa de uma bala perdida lá, né? Então ele está falando como é que foi difícil a vida dele, né? Meu pai estava sempre bêbado e desempregado. Minha mãe preocupada com os irmãos menores. Tive que desde cedo lutar pela subsistência, enfrentando todo tipo de ambiente e temendo a violência que campeava solta no morro, né? Logicamente que cada ambiente, cada contexto provacional, expiatório, provacional, tem a ver com as nossas necessidades. Nós já tivemos existências muito precárias financeiramente, certamente já tivemos existências muito munidas de recursos, de poder, provavelmente, ou ausência de poder, mas todos nós já vivenciamos várias posições, né? O Maneco está falando de uma das existências dele, que ele teve, né, esse período lá no morro, no Rio de Janeiro e tal. Mas certamente, se procurarmos no passado dele, as outras encarnações, vamos encontrar existências bem mais aquinhoadas, né? Materialmente falando, né? Por fim, fui atingido por uma bala perdida num confronto entre a polícia e os traficantes, praticamente sem ter vivido. Nada estudei, quase nada aprendi. A única coisa que me dava prazer era participar da escola de samba, como eu já falei para vocês, né? Ele gostava bastante de samba enredo, tal, escrevia, né? A Roseli, uma pessoa que desencarna antes dos 80 anos, pode ser considerada completista se deveria ter uma vida mais curta nessa existência? É que o que você está falando, Roseli, é uma coisa, você tem que ver muito caso a caso, né? Não dá para a gente traçar parâmetros assim 70, 80, 90, né? Tem pessoas que vieram para ter uma vida mais curta mesmo, né? Outros não, vieram para ter uma vida mais longa, né? O quanto mais curta, o quanto mais longa, o quanto ela aproveitou, o quanto ela não aproveitou do tempo que ela tinha para viver. Aí que está a equação. E a pessoa e a espiritualidade, Deus é que sabem avaliar, né? Então aí depende de cada situação, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Pra gente terminar. Tinha facilidade para compor músicas e se não tivesse morrido tão cedo, teria tido um lugar certo entre os compositores da escola quando fosse mais velho, considerou Maneco Sequeira, né? Quer dizer, é a percepção dele, né? Provavelmente ele teria sido um compositor aí. E como veio parar aqui tão distante? Interroguei. Bem, para o espírito não existe distância. Aqui vigora o princípio da afinidade, segundo aprendi, né? Então, não existe também casualidade no plano espiritual. Nós somos atraídos, somos levados, somos chamados, né, para o contexto
com o qual nós nos afinizamos, de alguma forma, né? Mas a verdade é que após minha morte física, não quis mais ficar perto da família, vendo suas dificuldades e participando de suas brigas. Porque é normal a pessoa desencarnar e ficar próxima à família, né? Isso é o mais normal. Por falta de preparo, falta de condição de perceber a ajuda e de ir com a ajuda espiritual, né? A maioria fica junto à família, né? E só que ali o contexto era muito precário. Então, na verdade, ele chegou uma hora que ele não aguentava mais ver as dificuldades da família, né? As brigas, né? Resolvi dar um basta ao perceber que aquilo não iria me ajudar em nada. Saí perambulando e por muito tempo vaguei sem destino, até que acabaram me trazendo para esta praia, entre aspas, né? Para este ambiente, né? Quer dizer, ele saiu vagando e de algum jeito foi parar, provavelmente não casualmente, foi parar ali, recebendo ajuda de céu azul, né? Todos ouviam comovidos o relato do companheiro quando alguém perguntou: E você, César, que está chegando agora à espiritualidade, qual é a sua história? O grupo todo me fitava, aguardando a resposta, e conquanto um pouco inibido, comecei a falar. Minha história é parecida com a do Fernando. Também sou de lar espírita e tive acesso a conhecimentos que teriam mudado minha existência, se tivessem sido aproveitados em época oportuna. No entanto, Deus se incumbiu de chamar-me à ordem através da dor, né? Então, muitas vezes a gente tem um caminho do amor e a gente tem um caminho da dor. Às vezes a gente opta pelo caminho do amor, né? E é uma possibilidade. E há uma possibilidade aí de uma existência nesse caminho do amor. E às vezes a gente é meio refratário a esse caminho. Aí a gente vai pelo caminho da dor. A gente vai chegar naquele lugar onde a gente precisava, mas pode ser de um jeito e pode ser de outro, né? No caso do César, ele falou que, né, foi o caminho da dor, né? A gente não sabe, ele que poderia dizer o que poderia ter sido a vida dele, o que foi, nós não temos condição de avaliar, né? Mas é que ele está dizendo, né? Mas Deus se incumbiu de chamar-me à ordem através da dor, né? Então, foi a doença, né? Tive câncer que de uma perna espalhou-se pelo corpo todo e desencarnei após alguns meses curtindo a cama. Foi um período muito bom em que aprendi bastante, me preparando para o momento de ter que encarar a grande viagem. Só, né? Recebeu muita assistência da casa espírita que nós participávamos, do grupo mediúnico, a desobsessão. Minha mãe e outros iam aplicar passe nele com frequência, né? Então ele teve todo o amparo durante a doença, né? E você não deve ter passado pelas zonas inferiores, então, indagou Bianca. Acredito que não. Quando despertei, estava num quarto de hospital, respondi. Sortudo, então não sabe o que é sofrimento, anotou Flávio. Alguém apelou, mudando o rumo da conversa. O papo está muito sério, gente. Vamos alegrar um pouco o nosso ambiente. Betão, pega o violão. A conversa está muito pesada. Isso mesmo, vamos cantar. No instante, notas musicais soaram na sala e ouvi, cheio de emoção, músicas belíssimas que, através de suas letras, elevavam a vibração do ambiente, produzindo indizível bem-estar, né? Ao som de afinadas vozes, agradeci a Jesus estar ali naquele momento, junto a tantos novos e simpáticos amigos, né? Aqui acabou por hoje. Eu vou ter que controlar bem o tempo aqui, porque os horários aqui também, a gente tem o nosso trabalho aqui, né? Mas vai dar certo. O que não der num dia, a gente termina no outro. Não tem problema. Ok, pessoal? Então finalizamos. Próxima quarta estamos aqui de volta, tá? Às 9 horas da manhã. Podem chamar outras pessoas, podem ir divulgar, nos ajudar a fazer chegar mais longe aqui a informação, tá? Vamos fazer a nossa prece final, né? Então agradecemos a nosso Senhor, Mestre Jesus, nosso irmão maior, pelas bênçãos desta manhã, pela bênção do estudo, da companhia dos amigos na matéria e no plano espiritual.
Muito obrigado, Senhor. Dá-nos um dia abençoado, já que nós começamos buscando as tuas bênçãos, que elas façam parte de cada pensamento, de cada sentimento e de cada atitude ao longo deste dia. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado aí por tudo. Um grande abraço e fiquem com Deus, tá? Até amanhã, né? Amanhã à noite, às 20 horas, a gente continua os estudos, tá? Um abração, até mais.